Boa noite. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 20. Está escrito assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade dos céus até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Diz aqui que os fariseus, eles queriam saber quando é que viria o reino de Deus. E Jesus aqui, ele fala que, primeiro ele fala que o reino de Deus já estava ali, porque Jesus estava ali. Então o reino de Deus já tinha chegado e eles não viram que Jesus, o rei, estava ali presente com eles. Mas Jesus disse também que era necessário que ele fosse rejeitado, que ele padecesse, que ele fosse morto, fosse rejeitado por aquela geração, que ele fosse crucificado e que ele ressuscitasse dos mortos. E depois ele fala a respeito da vinda futura do seu reino. Ele passa a falar do futuro, ele passa a falar dos dias anteriores aos dias da sua vinda. E ele compara esses dias com os dias anteriores ao dilúvio, em que Noé, junto com a sua família, prepararam a arca, fizeram a arca e anunciaram àquela geração que algo estava para acontecer. Mas aquela geração e aquele povo antes do dilúvio, eles não deram ouvidos, porque Noé anunciava que ia chover, que haveriam águas que cobririam a terra, e aquele povo nunca tinha visto isso, não chovia. Diz a palavra de Deus que antes do dilúvio não havia chuvas torrenciais, assim, não havia chuvas como nós temos hoje, mas havia como que um sereno, havia como que uma neblina que molhava a terra. Parece que o clima antes do dilúvio era diferente. Porque também quando nós olhamos na criação do mundo, nós vemos que havia água acima dos céus, mas não eram nuvens, não eram as nuvens de chuva, eram águas que estavam acima do firmamento, ou acima dos nossos céus. Havia água, havia, como diz aqui, quando você olha na criação, Deus criou uma expansão entre a terra e os céus.
E havia águas embaixo e águas em cima, e no meio dessa expansão ele chamou céus, era a nossa atmosfera, e havia muita água em torno do planeta. E essa água, eu creio que funcionava como um filtro. Talvez seja por isso que as pessoas antes do dilúvio viviam tanto, porque esta água filtrava os raios cósmicos, os raios nocivos que muitas vezes nos atingem, que vêm das estrelas, que vêm do firmamento, vêm do sol, e que passam pela nossa atmosfera e que muitas vezes nos envelhecem, né? Por conta. Mas antes disso não, havia águas no firmamento. E quando Noé começa a pregar e dizer que Deus derramaria um dilúvio sobre a terra, e dizia àquela geração: arrependam-se, porque Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra e vai destruir tudo que estiver no seco. É claro que eles acharam que Noé estava louco, que Noé estava fora de si. Mas Deus tinha falado com Noé. E Jesus, ele faz aqui uma comparação que nos dias próximos aos dias da vinda do Senhor Jesus, as pessoas vão estar desapercebidas como estavam aqueles que viviam lá no tempo antes do dilúvio, nos tempos de Noé. As pessoas seguiriam as suas vidas normais, eles estariam comprando, vendendo, trabalhando, edificando, construindo, estariam casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, estavam levando a vida. Mas havia um homem com a sua família, cortando árvores, fazendo um barco gigantesco. Eu creio mesmo que aquelas pessoas passavam e diziam: coitado do Noé, ele está maluco, está louco. Para que ele está fazendo esse negócio aí? Se ele estivesse fazendo isso próximo ao mar, provavelmente eles iam falar: ele vai navegar. Mas Noé faz isso num lugar onde não havia águas, porque Noé não fez aquilo para colocar no mar, para navegar. Ele não fez um transatlântico para passeio. Ele fez uma arca, porque ele disse: Deus disse para ele: as águas cobrirão toda a face da terra. E ele diz: a água vai chegar aqui. Diz a palavra de Deus, quando a gente começa a ler sobre Noé, quando Noé tem os seus filhos, Sem, Cã, Jafé, ele tinha 500 anos. Quando chegou o dilúvio, Noé tinha 600. Em algum ponto da sua vida, entre os 500 e os 600, Deus falou com ele. Nós só temos essas duas datas. Quando Noé aparece na história, diz: era Noé da idade de 500 anos e ele gerou Sem, Cã e Jafé. Logo depois nós vemos Deus falando com Noé para que ele fizesse a arca. E no ano 600 de Noé, Deus diz para ele: entra na arca. A arca pronta. Os animais vieram. Os animais que nós chamamos de irracionais, eles vieram. Mamíferos, répteis. Tem gente que não gosta de cobra, né? Mas até cobra veio. Vieram mansinho, não vieram para morder ninguém, porque ouviram a voz de Deus que disse para eles: vão procurar o Noé,
que está fazendo uma arca. E eles vieram, cada raça, cada tipo de bicho, eles vieram, se moveram até aquele lugar. Eles ouviram a voz de Deus. Eu creio que Noé, a única coisa que teve que fazer é abrir as portas, deixar aquelas portas abertas, e os animais foram entrando, cada um foi para o seu lugarzinho. Noé já tinha colocado comida para ele, para os seus filhos, as suas noras, a sua esposa, e também comida para os animais. Deus diz: prepara comida para eles, tudo isso. E enquanto isso tudo está acontecendo, uma população desapercebida não notou o que estava acontecendo. As pessoas estavam tão ocupadas com as suas coisas, com seus afazeres cotidianos, e eles nem observaram aqueles animais vindo até Noé, entrando na arca. Eles viram aquilo, mas acharam: que coisa que será, hein? E até o dia em que o último animal entra na arca, e Deus diz para Noé: Noé, entra você e a sua família também na arca. E eles entram na arca, e Deus fecha a porta. Eu creio que Deus fechou a porta, porque senão Noé ia ter a tentação de abrir a porta. Mas a porta estava fechada, não podia ser aberta ali por Noé. Interessante que às vezes a gente é muito cheio de querer que as coisas aconteçam rapidamente, não é? Primeiro, que demorou muito para Noé fazer a arca. Ele e os seus filhos fazerem uma arca tão grande, 150 metros de comprimento, 20 metros de largura e 15 metros de altura. 15 metros de altura. Irmãos, é muito grande. 150 metros, um barco com 3 níveis, 3 decks. Demorou para fazer. Segunda coisa, quando Noé entra na arca, Deus fecha a porta e não chove no dia seguinte. Vocês sabiam disso? Muita gente pensa assim, que Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, fechou a porta e começou a chover. Não foi. Eles ficaram uma semana dentro da arca e não acontece nada. Vocês pararam para pensar o que é uma semana preso dentro de uma arca e nada acontece lá fora? Porque a hora que a chuva começa a cair, e a água começa a subir, e a arca está navegando, tudo bem, a gente fala assim: está acontecendo alguma coisa. Mas passou uma semana que não acontecia nada. Uma semana dentro da arca. Fico imaginando. Será que eles estavam conversando e disse: e aí, pai, quando é que começa o dilúvio? Passa o primeiro dia, passa o segundo, uma semana inteira, e nada de chuva, nada de dilúvio. Mas quando chega o 7º dia, diz que as fontes do abismo se abriram, as janelas do céu se abriram, e aquela água que estava lá em órbita, aquilo precipitou sobre a terra. Provavelmente os oceanos do tempo de Noé não eram tão grandes como são hoje. Tanto que hoje se encontram cidades no mar Mediterrâneo, embaixo do mar Mediterrâneo tem quase 200 cidades embaixo daquele mar. No Japão existem cidades debaixo do mar. Em muitos outros lugares também há cidades de pedra embaixo do mar. E naquele tempo, provavelmente, estavam acima, estavam no seco.
E diz aqui que abriram-se as comportas do abismo, e as águas que estavam debaixo da terra subiram, e diz que começaram a jorrar, e as águas que estavam nos céus, elas caíram, e começou a chover, e começou a cair, e choveu por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites chovendo, até que as águas cobriram a terra, e aquela arca flutuou sobre as altas montanhas. Passados 40 dias parou de chover, e demorou 150 dias para que as águas baixassem. 150 dias dentro da arca. E Jesus, ele fala aqui, ele fala, olha, como foi nos dias, como aconteceu nos dias de Noé, vai ser também nos dias que se aproximarem a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar desapercebidas, e é o que acontece hoje, muita gente desapercebida, muita gente que não tem noção, acha que, vai demorar, pode ser que não seja nessa geração, pode ser que, vai demorar. Mas o fato é que Jesus disse, vai ser do mesmo jeito. As pessoas vão estar ocupadas nos seus afazeres, e não vão estar apercebidas do que está prestes a acontecer. Vão estar ocupadas com as suas coisas. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até que... Irmãos, uma das coisas que Jesus fala para a gente é que a gente deve vigiar, que um até que não nos pegue de surpresa. No caso aqui, nos dias de Noé, foi até que Noé entrou na arca, Deus trouxe o dilúvio e destruiu a todos. Até que. E Jesus diz também que nos dias da vinda do Filho do Homem vai ser semelhante aos dias de Ló, porque Sodoma e Gomorra vivia num estado de pecado crônico, até que Deus tira Ló de Sodoma, e eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, estavam na sua vida e nos seus pecados, realmente todos envoltos naquilo, e os seus pecados tinham chegado até Deus, e o juízo de Deus estava para cair sobre Sodoma e Gomorra, e eles estavam desapercebidos, até que. A gente tem que tomar cuidado com até que. É ou não é? Sempre tem um até que. Esse até que pode ser a vinda do Senhor. Num piscar de olhos, ele vai e arrebata a sua igreja e leva para encontrar com os céus. Ou até que a gente vá ao encontro dele. Não é verdade? Ou até que a gente seja chamado, e como diz, né, a nossa senha, Deus diz lá, chegou sua senha aqui. Não é? Até que chegue a nossa hora. Mas nós temos que estar vigiantes. Jesus diz, olha o que eu digo a todos, vigiai, porque não sabeis a hora do até que. Amém? Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. As pessoas também não vão estar apercebidas, não vão estar vigiando, vão estar pensando que vai demorar, quem sabe não é agora, pode ser na próxima geração, quem sabe daqui 100 anos, ou daqui a 200, mas o que Deus diz, o que Jesus diz para nós, Ele diz para todos, vigie, porque você não sabe a hora, você não sabe qual é a hora, você não sabe qual é o dia, e que o dia da vinda do Senhor, o dia em que Jesus vier nestes céus para buscar o seu povo, não nos pegue desapercebidos, mas que nós estejamos vigiando
e que nós possamos chegar e estar esperando o Senhor. Ele diz: bem-aventurado aquele que o Senhor encontrar vigiando, encontrar esperando pelo seu Senhor, sabendo que ou ele venha cedo ou ele venha tarde, ele esteja esperando o seu Senhor, para que a hora que ele chegar, não o pegue desapercebido. Amém? E ele diz: naquele dia que estiver no telhado, tendo as suas roupas em casa, não desça para pegar as roupas. E da mesma maneira, os que estiverem no campo, não volte atrás. E Jesus faz aqui uma advertência, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele só fala isso. Por que ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló? Quando Deus enviou 2 anjos até Sodoma para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, ele disse a Ló: olha, é urgente, vamos embora. E Ló começou a se atrapalhar para sair, e a destruição era iminente, e os anjos pegaram eles pela mão e os arrastaram quase, a ponto de Ló reclamar, dizer assim: não, meu senhor, está muito rápido. E ele disse: não, você tem que sair agora. E ele sai, e eles dizem: olha, vão e não olhem para trás. Foi isso que o anjo disse: vão, mas não olhem para trás. Vocês vão sair de Sodoma. E Ló, ele pede para chegar em Zoar. Ele diz: olha, Senhor, eu tenho medo que esse mal me apanhe, me espere eu chegar em Zoar. E eu creio que Zoar também seria destruído. Mas Ló pediu ao anjo e disse: deixa eu chegar em Zoar, é pequenininha a cidade, deixa eu ir para Zoar. E o anjo disse: tá bom, quando você chegar em Zoar, nós destruiremos Sodoma e Gomorra. E diz que quando Ló ele entrou em Zoar, diz que no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. E Jesus diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. E por que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló? Acontece que tinha uma ordem dizendo: não olhe para trás. E eu creio que Jesus diz para nós também a mesma coisa: não olhe para trás. O que é olhar para trás? É ficar com saudade da velha vida que você tinha antes de conhecer Jesus. É ficar querendo: mas antes eu, tinha os pecados lá que fazia lá, não é? Tem muita gente que fica olhando para trás, fica olhando para o velho tempo, como é que era antes. E Jesus disse para a gente: não pode olhar para trás. Mas diz que quando eles iam indo a caminho, a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Amém? A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque olhou para trás. E assim também nós, Jesus disse: não olhe para trás. Quem segue ao Senhor Jesus tem que olhar só para frente, é caminhando para frente, deixando a destruição para trás. Porque a destruição vai ficar para trás e você caminha para o caminho da salvação. Você está indo para a salvação, você está indo para o reino de Deus, e você não olha mais e deixa a cidade da destruição para trás. E não olha mais para trás. Não tem nada lá para você. E Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. E diz: qualquer que procurar salvar a sua vida vai perdê-la, e qualquer que perder a sua vida vai salvá-la. Amém? O que é amar a vida? O que é salvar a vida? Tem muita gente que quer realmente ter. Muita gente fica olhando para o pecado. Muita gente quer o pecado. E aí ele vai perder a alma.
Mas se ele parece que está perdendo nesse mundo, ele vai salvar a alma. Tem coisa que a gente tem que perder nessa vida para a gente salvar a alma. Tem coisa que a gente tem que deixar para trás, não olhar mais para trás, porque aquilo vai nos levar à perdição, como levou a mulher de Ló. Não pode olhar para trás. Então não olhe para trás. O que ficou para trás, deixa lá. Segue para o alvo, para o autor da fé, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Jesus diz assim: naquela noite, 2 vão estar numa cama, um será levado e o outro será deixado. 2 vão estar moendo no moinho, uma será levada, outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. A salvação é individual. O marido não salva a esposa. Ah, minha esposa é tão crente. Ah, o meu marido é tão crente. O meu pai é crente. A minha mãe é crente. A salvação é individual. Não adianta você ser filho de crente, você ser esposo de crente, ou esposa de crente, não importa. Ah, meu filho é crente. Também não importa. A salvação é individual. Porque aquele que estiver preparado será levado, e aquele que não estiver será deixado para trás. Interessante que aqui Jesus já mostra uma terra redonda, né? Ele mostra aqui que no mesmo momento, num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e ilumina até o Ocidente, ele diz que no mesmo momento 2 vão estar dormindo, é de noite, mas 2 vão estar moendo de dia, outros vão estar no campo trabalhando de dia. Então vai ser de dia e vai ser de noite, porque a terra é redonda. Amém? Para nós isso aqui é muito fácil, mas você imagina que até muito pouco tempo atrás o pessoal achava que a terra era plana, né? Aliás, tem gente até hoje que acha isso. Tem os terraplanistas, tem maluco para tudo, né? Mas aqui Jesus já mostra uma cena diurna, uma cena noturna, não é? Mostrando que vai ser dia no momento, vai ser noite no outro. E que a salvação, ela é uma coisa individual, e o arrebatamento também é individual. E ele disse: onde, Senhor? Ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde é que vai ser isso? Onde é que vai ser o arrebatamento? Vai ser aonde? Vai ser lá em Jerusalém? Não, aonde você estiver. Seja no Brasil, se você estiver no Brasil, vai ser aqui no Brasil. Se você estiver lá nos Estados Unidos, vai ser lá. Se for na Europa, vai ser onde você estiver. É aonde você estiver, aí que acontecerá. Será levado ou será deixado, amém? E Jesus, ele diz: vigiai. Louvado seja Deus. Amém? Em Mateus capítulo 24, versículo 42. Mateus 24, 42. Está escrito assim: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O que ele disse? Vigiai, porque você não sabe a hora que você vai encontrar com Deus. Quem é que sabe a sua hora ou a hora de Deus? Tem a nossa hora e tem a hora de Deus. O fato é que nós não sabemos qual é a hora que vamos encontrar o Senhor face a face. Vigiai, porque você não sabe a hora. Amém? Vigie, porque você não sabe a hora que você vai encontrar com o seu Senhor. Mas considere isso: se o pai da família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que você não pensa, que você não sabe. Ele vai vir numa hora que você não está esperando. Amém? Amém.
Graças a Deus. E no capítulo 25, versículo 13, ele repete a mesma advertência: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, guarde isso, que a vinda do Senhor ou a nossa ida para Ele não nos apanhe como apanhou aquele povo no dia lá, nos dias de Noé, ou nos dias de Ló em Sodoma e Gomorra. Amém? Mas que nós sejamos vigilantes, esperando a volta do Senhor, sabendo que nós estamos aqui só de passagem. A nossa vida aqui é uma passagem. A nossa vida verdadeira está com Ele. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.